Análise histórica e bíblica sobre o surgimento da Trindade no cristianismo. Surgimento e desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, como é conhecida hoje, não foi articulada explicitamente nos primeiros anos do cristianismo. O desenvolvimento da doutrina foi gradual e passou por vários estágios. Primeiros séculos, do primeiro ao terceiro século. No Novo Testamento, embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, há várias referências que os cristãos primitivos interpretaram como evidências de uma pluralidade na deidade. Por exemplo, o batismo na fórmula trinitária em Mateus 28, 19. Os pais da Igreja, os primeiros teólogos cristãos, como Justino Mártir, Tertuliano e Orígenes, começaram a formular as ideias que mais tarde se cristalizariam na doutrina da Trindade. Tertuliano foi o primeiro a usar o termo Trinitas em latim. Concílio de Niceia, 325 d.C. Este concílio foi convocado pelo imperador Constantino para resolver a controvérsia ariana, que questionava a divindade de Jesus Cristo. O credo niceno estabeleceu a consubstancialidade, ou homoousios, do Filho com o Pai, afirmando que Jesus é da mesma substância que Deus Pai. O Concílio de Constantinopla, realizado em 381 d.C., expandiu o credo niceno para incluir uma afirmação mais explícita sobre o Espírito Santo. Declarou que o Espírito procede do Pai e é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. Este foi um passo crucial na formulação da doutrina trinitária. Nos séculos seguintes, a teologia trinitária continuou a ser refinada, especialmente através do trabalho de teólogos como Agostinho de Hipona. Ele escreveu extensivamente sobre a Trindade, contribuindo significativamente para a compreensão e a formulação desta doutrina. Agora vamos explorar as passagens bíblicas que dão base para a Trindade. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta é talvez a passagem mais explícita que menciona a Trindade, usada na fórmula batismal. João 1, 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta passagem identifica Jesus, o Verbo, como Deus e distinto de Deus Pai. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Aqui Jesus afirma sua unidade com o Pai. 14. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Esta bênção paulina menciona as três pessoas da Trindade. 16 e 17. Mateus 3. 16, 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nesta cena do batismo de Jesus, vemos o Pai falando do céu, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo como uma pomba. Porque os judeus não creem na Trindade. Monoteísmo estrito. A fé judaica é fundamentada em um monoteísmo estrito, como expresso no Shema. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para os judeus, a ideia de Deus ser uma pluralidade de pessoas parece contradizer a unidade absoluta de Deus. Interpretação das Escrituras. Os judeus interpretam as Escrituras hebraicas, o Tanakh, sem as lentes do Novo Testamento.
eles não encontram nas escrituras hebraicas evidências convincentes que apoiem a doutrina trinitária. História e tradição. A doutrina da Trindade é vista como um desenvolvimento teológico posterior que surgiu no contexto do cristianismo e não como uma continuação direta das crenças judaicas tradicionais. Rejeição de Jesus como Messias e Deus. A maioria dos judeus não aceita Jesus como o Messias prometido e muito menos como Deus encarnado. Isso faz com que a ideia de uma trindade, que inclui Jesus como uma das pessoas divinas, seja inaceitável. Esses fatores contribuem para a diferença fundamental entre as crenças cristãs e judaicas sobre a natureza de Deus.